Como é precioso poder ter o grande privilégio de dizer àquele que é o amado da nossa alma, pessoalmente dizendo: ah, Senhor, como eu te amo. Como precisamos que o Espírito Santo restaure em nosso coração esse primeiro amor, esse maior amor, esse principal amor. Uma vez mais, nessa manhã, então, nós juntos nos colocamos aos pés daquele que tanto nos amou e nos ama. Não somente para contemplar a sua beleza, não somente para olhar o quão maravilhoso Ele é, mas também para ouvir aquilo que Ele tem a nos falar. Que a Sua palavra venha aos nossos corações e faça a obra que precisa ser feita. Que realmente Ele encontre corações sedentos de tocá-lo e também de ouvi-lo. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos e irmãs. Nosso maravilhoso Senhor, que privilégio é nesta manhã poder já estar junto à Tua face, contemplando a Tua beleza, vendo o quanto és belo, quanto és maravilhoso, quanto és doce. Mas, amado Senhor, nós queremos também ouvir o Teu falar, que realmente o Espírito Santo possa exercer o seu ministério nessa manhã, de trazer a revelação da palavra, mas também de mostrar um pouco mais da Tua beleza, da Tua insondável riqueza, do quanto és precioso. Nós oramos em Teu nome, amado Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Queridos irmãos, como nós precisamos da terceira pessoa da Trindade, o bendito Paráclito, o doce e maravilhoso Espírito Santo. Só a Ele cabe o ministério de lançar luz sobre os nossos corações, sobre a palavra. Somente Ele tem o poder de revelar Cristo em nossos corações. Penso que também das diversas e muitas necessidades que nós temos como povo de Deus, uma delas é, de fato, compreendermos o lugar de ocupação do Espírito Santo na Assembleia e, lógico, em nossas vidas pessoais. A Assembleia do Senhor, a Igreja do Senhor, ela deve ser sempre cristocentralizada. Nós não somos espiritocêntricos, no sentido de que o Espírito é o centro da igreja, mas é Cristo. Porque quando Cristo é o centro da igreja, o Espírito Santo, ele passeia livremente, ele nos guia de modo real. E todas as vezes que nós temos, de fato, o guiar, o dirigir do Espírito Santo, o que vai acontecer no meio da Assembleia? Cristo sempre será o cabeça. Então, para que o Espírito Santo nos governe a igreja, é necessário que nós nos submetamos a Ele, nos inclinemos diante dEle e demos a Ele, de fato, todo o encargo de guiar-nos em todos os movimentos, para que Cristo seja o cabeça, para que Cristo seja exaltado, para que Cristo seja honrado. Somente o Espírito Santo pode jogar o farol, pode lançar o farol na pessoa gloriosa de Cristo. Somente Ele pode abrir os nossos olhos para contemplarmos a beleza do Senhor Jesus Cristo. Somente o Espírito Santo pode, de fato, revelar aos nossos corações o quão somos amados pelo Senhor Jesus. Então nós nos submetemos, todos nós, a esse governo maravilhoso do Espírito Santo, para que Cristo seja o cabeça, para que Cristo verdadeiramente receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, toda a adoração que somente Ele merece. Como é maravilhoso glorificar a Cristo. Haverá um tempo em toda a consumação. A palavra de Deus diz que, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, que estamos nos céus, na terra e, por incrível que pareça, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Haverá um tempo em toda a consumação, onde todos os lábios, e certa vez eu ouvi um irmão dizendo isso, que muito me impactou, quero transmitir isso para vocês. Disse assim que o que estarão fazendo no inferno em determinado tempo? Reconhecendo, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o grande vencedor. Até nas profundezas da terra haverá um reconhecimento de que há um soberano governando esse universo, um homem santo, perfeito, assentado no mais alto e elevado trono, governando tudo. Ele é o Senhor. Então, que oportunidade nós temos como povo de Deus de dizer isto: Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Que majestoso Senhor! Mas para que nós possamos de fato desfrutar desse senhorio, é necessário que o Espírito Santo nos ajude, porque ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo, dentro dessa realidade, não é isto? Permita-me ainda algumas considerações iniciais. A gente olha para o século XVIII, a gente vê que o Senhor levantou muitos homens para serem instrumentos de movimentos de avivamentos daquele período. William Grimshaw, John Wesley, George Whitefield, e esse último em especial, ele pregava nos campos, ele pregava em céu aberto, ele tinha uma potente voz, e segundo consta, ele nunca iniciou um ministrar, nunca iniciou uma preleção sem ter absoluta certeza de que ele estava sendo governado pelo Espírito Santo, debaixo de uma unção que sobre ele vinha, e então ele anunciava a palavra. Mas havia alguns momentos interessantes, segundo consta, de que ele estava anunciando o Evangelho, anunciando a palavra, e de repente ele parava. Ele fazia um silêncio e dizia: Ele está aqui, Ele está aqui. E de repente uma onda de amor, de arrependimento, de graça invadia aquela multidão, e muitos se lançavam aos pés do Senhor. Como nós precisamos destes que podem dizer: Ele está aqui, Ele está aqui. Como nós precisamos, irmãos, de sermos quebrantados, de sermos utilizados pelo Senhor. O tempo urge, o tempo urge. A iminente volta dele é notória. E qual tem sido então a nossa resposta em tudo que ele já tem nos dado? Ah, queridos irmãos e irmãs, como nós precisamos conhecer esse governo maravilhoso do Espírito Santo. Ele quer tratar conosco, e ele bondosamente nos envia os seus mais lindos presentes para nós. Só que esses presentes vêm até nós disfarçados de tribulações, e nós não detectamos isto. Presentes maravilhosos que o Espírito Santo manda para nós, e quando abrimos, nos deparamos com tudo aquilo que fere a nossa carne, fere o nosso eu, e era para isso mesmo, para sermos quebrantados, para que mais de Cristo venha sobre nós e menos de nós. É assim como nós precisamos do discernimento, de entender os caminhos do Senhor. Como dissemos já na primeira reunião, a maior necessidade, uma das grandes necessidades, pelo menos podemos dizer assim, que temos, é ter uma conexão clara entre céus e terra. O movimento dos céus realmente acontecendo, fazendo com que nós na terra possamos nos mover. Então não precisamos de discernimento espiritual, já falamos sobre isto. Simplicidade
e pureza devidas a Cristo. Tem sido então a carga do meu coração para estar partilhando com os meus irmãos. Já vimos dentro da perspectiva do livro de 2 Coríntios, no capítulo 11, Paulo tinha um grande receio no coração, tinha uma grande angústia que o perturbava, que aqueles irmãos que já estavam sendo preparados para serem apresentados como virgem pura a um esposo só, que é Cristo, eles estavam sendo assediados por obreiros fraudulentos, por falsos apóstolos, e as suas mentes, como aconteceu lá no Éden, estavam sendo já corrompidas, e o grande perigo é que eles iriam se apartar da simplicidade e pureza devidas a Cristo. E já de maneira clara já dissemos aos irmãos, citando algumas coisas, mostrando que o sermos cativos de amor por Cristo, conforme consideramos em capítulo 2, versículo 14, é o ponto inicial da nossa jornada para sermos preparados como virgem pura. Graças, porém, que Deus sempre nos conduz como cativos no triunfo de Cristo. Depois, na realidade, nós devemos ter uma mensagem a este mundo, a mensagem que nós manifestamos como cartas vivas. Somos depois, na sequência, transformados de tribulação em tribulação, de glória em glória, à sua própria imagem. E devemos levar sempre por toda parte o morrer de Jesus, para que a vida dele se manifeste, de modo que em nós opera a morte e em vós a vida. A única forma de nós manifestarmos a vida de Cristo é quando a morte dele for uma realidade em nós. Isso tudo poderia ser tido então, transformado em apenas uma única sentença, uma vida de consagração. E foi o que nós falamos ontem, inicialmente, naquele primeiro fundamento de uma vida consagrada, que é nós conhecermos o amor de Cristo. Falamos bastante sobre isso ontem. Sermos impactados por esse amor. Porque quando nós formos laçados, formos colocados e aprisionados em torno deste amor, não há como nós não nos rendermos e não nos lançarmos aos seus pés. Senhor, sou teu, somente teu. Não ouso dar um passo sem te consultar. Então, a partir do momento agora, a gente vai avançar para falarmos do segundo fundamento. Mas antes, permita-me dizer, lembrando de uma passagem das Escrituras Sagradas que está no livro de Mateus, capítulo 27, a partir, só para que os irmãos registrem, só podem me acompanhar, por favor, a partir do versículo 33, temos o cenário da crucificação do Senhor ali. O Senhor foi crucificado, foi levantado ao alto, e dentro daquele cenário, aí a partir do versículo 39 diz assim: os que iam passando blasfemavam e meneavam a cabeça, dizendo: ó, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se é filho de Deus, desce da cruz. Olha a proposta. E de igual modo os principais sacerdotes, os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se. É rei de Israel? Desça da cruz e creremos nele. Confio em Deus que o livre agora. É isso que aqueles transeuntes estavam dizendo para Jesus. Por incrível que pareça, eles pensavam que eram os pregos que estavam retendo Jesus naquela cruz. Eles achavam que aqueles cravos tinham poder de segurar Jesus lá naquela cruz. Não foram os cravos que seguraram Jesus naquela cruz. Foi o seu amor por você e por mim. Conhece esse amor? Foi o amor dele que o fez ficar naquela cruz, e não os pregos. Vocês sabem que no capítulo anterior nós temos o cenário de Getsemane. Vem aquela turba, aqueles soldados truculentos para apanhar Jesus, e vão em cima de Jesus. Pedro arranca da espada e
passa na orelha de um dos servos do sacerdote, Malco. O outro evangelho vai registrar isso. Jesus vai lá e cola a orelha, faz uma melhor ainda em Malco, e embainha tua espada, Pedro. Aí no capítulo 26 de Mateus vai assim: você não pensa, você não imagina que eu poderia, nesse instante, agora, clamar a meu Pai, e Ele enviaria, não 12 legiões, mais de 12 legiões de anjos? Fazendo as contas, seriam mais de 72 mil anjos. Mas como se cumpririam as Escrituras? Então, o que segurou Jesus naquela cruz? O amor. Entende o amor? Nós não conhecemos esse amor, na verdade? Esse amor tão glorioso, tão maravilhoso, um amor que nos cativa, um amor que nos constrange. Este é o amor. E onde ele foi demonstrado de maneira real, de maneira inigualável, na cruz. Na cruz do Calvário é o cenário da maior demonstração de amor de Deus por nós. Na cruz. Ali, na realidade, nós temos duas realidades que nos impactam. Até onde o ódio do homem chegou e até onde o amor de Deus foi. Entre o ódio e o amor, quem venceu foi o amor. O amor venceu o ódio, a vida venceu a morte, a luz venceu as trevas. Nós temos um Senhor poderoso assentado no mais alto e elevado trono deste universo, e Ele continua nos amando, e Ele continua intercedendo por nós. Que amor incontrolável é este que Ele tem por nós, irmãos e irmãs? Não é majestoso? É maravilhoso. Tem várias cenas das Escrituras Sagradas que são, assim, perturbantes. Neologismo aqui. Elas mexem conosco. Uma delas, por exemplo, do livro de João, no capítulo 21. Então nós temos aquele cenário: Jesus já havia sido ressuscitado, já seria, acho que a terceira vez, exatamente a terceira aparição de Jesus aos seus discípulos, e nesse cenário nós temos aquela conversa dos discípulos entre si. Versículo 3 assim: disse-lhes Pedro: vou pescar. Os disseram os outros: nós também vamos com você. Aí está ainda naquela noite, nada apanharam, a madrugadinha estava surgindo. Aí quem surge na praia? Jesus. Só que eles estavam aproximadamente 100 metros e com aquela penumbra não havia como os discípulos reconhecerem quem é Jesus. Mas Jesus sabia quem eram os discípulos. E é interessante que há um momento aqui no versículo 5 especial, né? Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede de tão grande quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse-lhe a Pedro: é o Senhor. Então Pedro tem toda aquela reação, cingiu-se com sua veste, assim por diante. Mas é interessante, no versículo 4, põe os teus olhos nele agora. Ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não o reconheceram que era ele. Agora vamos pensar nesse cenário de um modo diferente. Os discípulos estão ali, aproximadamente 100 metros, não temos uma visão clara, os discípulos não reconheceram, e Jesus diz assim: filhos. Aí você tem que olhar lá no original o que significa essa palavra. Paidion, é filhinhos. E quando a gente está lendo a palavra, a gente lê assim: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Mas no cenário real, mais ou menos assim: filhinhos, 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 tem
aí alguma coisa para comer. Tamanho amor que ele tinha. Era: filhinhos, filhinhos, tendes aí alguma coisa para comer? Que Senhor é este? Que Senhor é esse que se apresenta aos seus? Não é maravilhoso isto? De saber que Ele não desiste de nos amar. Estes que foram pescar, um deles não somente tinha negado, mas tinha lançado palavras pesadas sobre Jesus, praguejado, lançar praga. Os outros entre si, no momento ali daquele processo todo, discutiam quem era o melhor que o outro. Na prisão, Jesus fugiram. Mas aqui está o incansável Senhor que não deixa de amar. Filhinhos, filhinhos, vocês conhecem um Senhor mais lindo do que esse? Entende o amor de Jesus? Entende a base da consagração? É o amor dele. E assim nós temos muitos outros cenários que nos perturbam. Que amor incontrolável é este? Não é impressionante isto? A base desse primeiro fundamento, estamos concluindo agora, é isto. É um amor que nós não vamos conseguir entendê-lo, mas nós podemos desfrutar. Nós podemos desfrutar desse tão glorioso amor. Então, por favor, 2 Coríntios, no capítulo 5, versos 14 e 15, nós havíamos lido ontem. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Já consideramos então o primeiro aspecto, o amor de Cristo que nos envolve, nos aprisiona. Agora o segundo aspecto, tão importante como o primeiro, ou o segundo fundamento, ou a segunda base. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E aqui há algo muito importante. A base, o fundamento da nossa consagração inicia-se, e necessariamente inicia-se com o amor dele por nós. Mas também tem um outro aspecto tão importante como o primeiro. É baseado no direito divino sobre nós. Ele tem um direito sobre nós, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vocês perceberam a força desse texto? Nós não podemos mais viver para nós mesmos. Aí você levanta a pergunta: mas por quê? Por quê? É porque nós fomos comprados. Comprados. E esse é o nosso assunto. A base da consagração que estamos vendo agora, que é a segunda, é esta: o direito divino sobre nós. Vamos pegar uma passagem de 1 Coríntios capítulo 6, bem pertinho aí. 1 Coríntios capítulo 6. E aqui nós vamos ler versos 19 e o 20. Diz assim a palavra do Senhor: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Novamente temos a situação já vista em outros ângulos. A palavra está nos mostrando que nós não somos de nós mesmos. Então, por que
agora não podemos mais viver para nós mesmos, e sim para aquele que por nós morreu e ressuscitou, porque fomos comprados. E dentro de uma colocação muito simples, e podemos todos entender, é: quem compra é dono. Mas o nosso Senhor é um cavalheiro celestial. Apesar do seu direito absoluto sobre nós, Ele poderia impor a nossa submissão a Ele, mas Ele nos convida a ser seus discípulos. Que Senhor glorioso é este! Ele já nos conquistou pelo seu amor, Ele já ganhou nosso coração, mas aí é uma segunda prova da nossa consagração, nosso segundo fundamento, que é: vejam só, além do isto, Ele nos comprou. Como já pela terceira vez possivelmente dizendo isto, saímos de um nível de escravidão que era de nós mesmos, do pecado, do mundo, do diabo, uma escravidão de trevas maligna, e fomos então comprados por altíssimo preço para experimentarmos um outro tipo de escravidão. Nós não somos nascidos de novo, não fomos nascidos de novo para viver a nossa vida, e sim, através de Cristo, ter a manifestação dessa vida gloriosa, Ele vivendo em nós. Então, aqui está a primeira passagem que nós mostramos: porque não sois de vós mesmos, fostes comprados por preço. Está claro para nós isso, irmãos e irmãs? A base, ou a segunda base, o segundo fundamento está pautado nesta realidade: o direito divino sobre nós. Por isso que ontem nós dissemos que a primeira experiência imediata ao novo nascimento necessariamente precisa ser a consagração. Nós evitaremos muitos problemas se tivéssemos a revelação clara: Senhor, eu não sou mais meu. O que tu desejas? O que tu anseias de mim? De que maneira? Aí nós somos um ser, temos essa expressão de alma, nossa vontade, nossa mente, nossas emoções. E cada uma dessas esferas precisa estar invadida pela vida de Cristo. As nossas emoções precisam ser emoções provindas dEle. Os nossos pensamentos devem ser provindos da realidade que agrada a Ele, provindos dEle. E a nossa vontade deve estar aliada com a vontade dEle, como Ele sempre fez na sua vida aqui na terra. Ele viveu 100% ligado ao seu Pai. É assim que deve ser. Então aqui está essa primeira passagem. E nós vamos ver então algumas outras realidades nesse sentido, estudando 3 passagens em especial, para enxergarmos a força da obra da redenção em nossas vidas. A força que tem a obra de Cristo sobre nós. E a primeira passagem está em Gálatas, no capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Vai nos ajudar a pensar inicialmente sobre este valor precioso da obra redentiva de Cristo, que foi realizada por nós. Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E aqui aparece a palavra resgatou. É uma palavra que tem uma importância para o nosso momento aqui. Exagorazo. Tem a palavra agorazo e tem exagorazo. Aqui aparece exagorazo, que tem uma interpretação muito preciosa. Significa comprar para si mesmo. Ele nos resgatou para si mesmo.
da maldição da lei. Qual é a maldição da lei? A lei não tem nada de errado, a lei é santa, perfeita, ela é pura, ela é absolutamente aprovada por Deus. O Senhor Jesus veio e obedeceu cada i, cada jota que compunha essa lei. Mas para nós que somos caídos, pecadores, ela se torna maldição, porque ela só gera morte para nós. A maldição da lei é a morte. Diz Ezequiel 18:4, a alma que pecar, essa morrerá. Nós estamos debaixo de uma sentença, e não há nenhuma possibilidade em nós de nós aliarmos a nossa vontade à vontade de Deus, porque somos caídos. E a lei, de maneira natural, espontânea, linda, se apresenta, e ao invés de ela gerar vida em nós, ela nos sentencia à morte. Então, Cristo nos resgatou da maldição da lei, que é essa morte. Aí o que ele precisou fazer? Fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar. Ele nunca tinha cometido o pecado. Então, a morte jamais poderia ter direito de tocá-lo. Não poderia tocá-lo. Ele, que nunca foi um transgressor, foi para uma cruz para morrer como se fosse um. Então vejam só um processo de substituição. Veja o preço do nosso resgate em relação à maldição que recaía sobre nós. Então essa libertação precisava acontecer. Isso tudo está associado ao processo do seu direito divino sobre nós. Quem de nós poderia sair daquele estado? Ninguém. Então, Ele derrama o seu amor e mostra na prática de que modo Ele iria nos resgatar. Ele sofreu a punição da lei que nós deveríamos sofrer. Ele se tornou maldito em nosso lugar. É o que o seu Senhor Jesus fez por você naquela cruz e por mim. Se tornou maldito. Irmãos, Ele escolheu isto. E quando Ele se entregou por nós naquela cruz, conforme já foi dito, cantamos de certa forma um trechinho do último cântico aqui, Ele não reteve nada dele mesmo, Ele não escondeu nada do seu amor, Ele se derramou integralmente por nós naquela cruz. Vocês entendem por que nós dissemos no início que precisamos do Espírito Santo? Porque isso é mais do que uma informação, mais do que um falar. Isso é a realidade que a palavra nos mostra do que Cristo fez por cada um de nós naquela cruz. Uma obra suficiente que alcança toda essa humanidade, eficaz a todos, suficiente àqueles que se rendem a ela. Então nós temos aqui esse primeiro texto sendo analisado dessa forma. Queridos irmãos, o escrito de dívida que era contra nós foi rasgado, foi destruído. Não há mais um A que possa ser apresentado num tribunal contra nós, porque este A também foi rasgado. E Cristo sobre Ele mesmo levou todo o peso do juízo que deveria recair sobre nós. Permitam-me lembrar de algo, penso ser importante e para que fique gravado. Deus jamais, Ele pode aplicar um dos seus atributos concomitantemente a mesma pessoa. A questão da sua misericórdia e da sua justiça, ou do seu juízo. Se Ele for aplicar o juízo, a justiça sobre mim, então eu vou ter todo o peso da ira merecida dele sobre mim. Então Ele não pode aplicar sobre mim a sua misericórdia, porque Ele está aplicando justamente a sua justiça. Mas se Ele, pelo contrário, sobre mim aplicar a sua misericórdia, a sua justiça fica sem ser exercida. Ele me perdoa, Ele não trata como eu deveria ser tratado, mas a sua justiça fica em pendência. É por isso que entendemos então a obra da cruz.
Jesus diz: Pai, sobre mim a tua justiça, a tua ira, sobre eles a tua misericórdia. Aí faz isso. A ira vai sobre a cruz em Cristo, a misericórdia vem sobre você e sobre mim. Este é o teu Senhor Jesus. Ele escolheu isto. Ele escolheu isto. Não é maravilhoso isso, irmãos e irmãs? Este é o teu Senhor Jesus. Então, quando nós olhamos para esse primeiro aspecto que estamos estudando da obra redentiva de Cristo, precisava ser tratado. Estávamos debaixo da maldição da lei, uma lei santa, perfeita e justa, mas Ele vem nesse processo e sobre Ele recai o que sobre nós deveria recair, o peso da ira. Nós nunca iremos imaginar a tamanha dor, o tamanho sofrimento que o Senhor Jesus Cristo recebeu naquela cruz. Nunca. É inimaginável a dor. A ponto dele, num dos momentos que ele estava pendurado no Calvário, por aquelas 3 horas agonizantes, no seu fim: Deus meu, por que me desamparaste? Queridos irmãos, que cenário mais tocante que é este. Certo irmão disse que houve trevas sobre toda a terra, está nas Escrituras. Mas certo irmão disse o seguinte, que naquele momento as ondas do mar parou de quebrar, houve silêncio. Os pássaros pararam de cantar. Os animais silenciaram em absoluto. Só havia trevas. O Filho de Deus estava só no Calvário. Só. A criação voltou-se contra Ele. Porque Deus estava julgando o teu e meu pecado nele. Que Senhor é este? Que Senhor glorioso é este? De suportar tudo isto. De suportar uma separação. Porque Ele te amou. Ele pagou um preço, irmão, irmã, que nós não conseguimos mensurá-lo. Que amor é este? Então nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, na verdade, de ter nossos olhos abertos para entender que, de fato, esse segundo fundamento, que é o seu direito divino sobre nós, seja revelado no nosso coração. Olha o que Ele fez por você, por mim. Como que nós vamos viver gravitando em torno do nosso próprio umbigo? Porque é assim que fazemos. Achamos que o nosso umbigo é o centro do universo, que todo mundo deve se submeter à nossa vontade, às nossas manias, nossos jeitos. Estávamos há pouco tendo uma comunhão ali, na entrada, e lembramos de um irmão, o Stephen Kahn, e uma das primeiras mensagens que eu ouvi dele, que está postada, ela tem a sua tradução também. Posso estar pecando pelo nome da mensagem, o viver da igreja, ou a vida da igreja. E dentro de um certo momento o irmão está partilhando. Ele era novo naquela época, tinha 97 anos mais ou menos, Hoje ele está com 104, 105 aproximadamente. Mas ele, naquela juventude dele, ele disse assim: irmãos, vocês pensam que viver vida de igreja é fácil? Aí naquela paradinha dele fala assim: experimente, porque é aqui que nós somos tratados, somos corrigidos, somos amados, somos às vezes deixados de lado. É aqui. É incrível. É assim, nós devemos prosseguir nessa realidade. Então, essa é a primeira passagem, então, a ser considerado com os irmãos. Fomos completamente libertos da maldição da lei, exagorazo. Ele nos comprou para Ele mesmo. Isso é maravilhoso. Vamos para uma segunda passagem. Agora, Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Versículo 9. Tem uma palavra também bem interessante que aparece. Mesma raiz que a da outra, mas com um pequeno diferencial. Apocalipse 5, verso 9. Diz assim: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e
nação. Até aqui. A palavra contraste aparece aqui. Lá, exagoras, aqui agoras, o que tem como a raiz agora. Ágora é uma praça, é um mercado, onde as pessoas, dentro desse contexto que estamos dentro da palavra, então ali discutiam os assuntos políticos, discutiam a sociedade, os problemas, os juízes discutiam seus assuntos e havia mercados. E vários mercados, esses mercados eles também tinham lá as ovelhas, os seus cabritos, os seus bois, as suas aves, e era uma venda comum. Porém, nesses ágoras havia também mercados humanos. Homens e mulheres eram vendidos como escravos. Eram negociados naturalmente como qualquer outro tipo de animal. Então a ideia aqui dessa palavra é exatamente sermos comprados diretamente de um lugar de escravatura. Essa é a ideia do texto. Então, esses escravos que eram vendidos, negociados, vinham de conquistas de guerra, vinham de pessoas que já os tinham por muito tempo e iam comercializar, vender pelo melhor preço. Eles poderiam ficar em correntes, em alguns lugares específicos, e as pessoas que tinham interesse iam. Ou seja, ali era uma propriedade. O seu senhor vinha, estabelecia um preço, o dono tinha direito sobre aquela propriedade. Poderia maltratá-lo, como poderia até fazer boas coisas com ele. No entanto, era seu direito também de matar um escravo se ele fosse indisciplinado, porque era uma propriedade. Então este é o cenário que nós temos aqui, agora só. Sermos estes, ou são estes que são comprados diretamente de um mercado de escravos. Pense na sua história, pense na minha história. Onde estávamos? Éramos escravos, queridos irmãos. Éramos escravos do pecado, escravos do mundo, escravos das trevas, do diabo, de nós mesmos. Essa era a tua e a minha condição. Estávamos no mercado de escravos, sem esperança, sem nenhuma possibilidade alguma de sermos livres, completamente impossível sermos livres. Graças a Deus que o seu Filho veio a este mundo, o grande resgatador, aquele que não pensou em si mesmo, aquele que andou pelo mercado de escravos, e encontrou você algemado, de cabeça baixa, sem esperança. Ele vai, levanta a sua face e fala: eu vim te libertar, eu vim te libertar. É isso que Jesus fez por você. Eu vim arrancar esses grilhões, não somente para deixar você livre, você será o meu sacerdote, você reinará comigo. Que Senhor é este? Entendem? O segundo fundamento da nossa consagração, Ele tem direito sobre nós, mas olhe de onde você foi tirado, de onde eu fui tirado, de uma condição completamente em caos, em trevas, em impossibilidade de sair. Mas nós temos um Redentor, nós temos um Senhor glorioso que se importou conosco, que não pensou nele mesmo. Ele nos livrou. No primeiro aspecto, a morte de Cristo nos resgata da maldição da lei. Nesse segundo aspecto, nós vemos que nós somos resgatados da nossa condição de escravos do pecado, dos grilhões que nos prendiam a este mundo, dos grilhões que nos atavam a Satanás. Não é incrível isto? Então este é o segundo fundamento.
da nossa consagração. E tudo isso por quê? O que nós estamos explanando como carga? Como vamos viver na simplicidade e pureza devidas a Cristo, se não for através de uma vida consagrada? E só vamos ter uma vida de consagração quando nós conhecermos um pouquinho desse Senhor e seu amor, do que Ele fez por nós. Aí nosso coração começa a ser constrangido, começa a ser arrebatado. E nós nos lançamos aos seus pés. Não há a menor dúvida, queridos irmãos e irmãs. Na medida em que o nosso relacionamento de amor com Ele for aumentando, então nós vamos crescendo nessa realidade. Vamos nos entregando mais. E Ele vai se doando mais a nós mesmos. E assim nós vamos prosseguir. Ele deseja o teu e o meu coração. Ele busca em você o teu coração. Ele não quer que você se prontifique a fazer tudo para Ele. Entenda o que eu vou falar, por favor, que eu posso ser mal compreendido. Primeiramente, Ele quer que você entregue o seu coração para Ele. Porque quando o seu coração for totalmente dele, você poderá fazer tudo para Ele. Mas não faça tudo para Ele para que você tenha o seu coração totalmente por Ele. Caminho inverso. Então, primeiramente, entregue teu coração a Ele. Renda-se a Ele. Ele quer ter um relacionamento com você. Lembre-se da história da primeira carta, que João escreveu à igreja da Ásia, a Éfeso. Aquela queixa do Senhor: olha, vocês abandonaram o primeiro amor de vocês. Jesus está falando de relacionamento. É um relacionamento íntimo. 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 Então Ele nos resgata diretamente desse mercado de escravos, para que possamos ser aqueles que serão seus sacerdotes e reinarão com Ele. Que obra é esta? Que obra gloriosa é esta? Ontem eu levantei a situação, Irmão, irmã, pense nisso. Você tem Deus habitando no seu coração. Deus habita no seu coração. É muito grandioso. É muito grandioso isto. Aquele que criou essa imensidão de universo, as bilhões e bilhões de estrelas existentes, todas contadas, nominadas, e quando são chamadas, nenhuma delas vem a faltar. Este resolveu morar em você. Ouvindo certo irmão, uma ocasião, ele disse o seguinte: vocês sabem o tamanho desse universo? Então, em perspectiva, lógico, 93 bilhões de anos-luz, é muita conta, E se você for verificar a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, e se você entrasse numa nave, num foguete muito potente, vamos criar isso na nossa mente aqui, e quisesse atravessar esse universo de ponta a ponta, você levaria em torno de 93 bilhões de anos. E é este Senhor Criador, poderoso, que resolveu morar dentro de você. Ele comprou você para morar em você. Não dá para entender muita coisa, não é? Que é muito grandioso esse Senhor. É muito maravilhoso esse Senhor. Então aqui está, em linhas gerais, o segundo fundamento sendo falado para os irmãos da nossa consagração. Mas há um terceiro texto que nós vamos considerar, tão importante como os anteriores. Nós vamos para o livro de 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. A palavra de Deus assim diz, o 18: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como a prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Daqui. E aqui o texto, a palavra em destaque é resgatados. Diferentemente das outras duas palavras que têm parentesco,
Aqui é lutro, que dá na etimologia a palavra lutron, que era uma moeda de prata utilizada para comercializar escravos. Então a palavra está nos mostrando aqui que nós não fomos resgatados do nosso fútil procedimento, né, que nos foi legado pelos nossos pais, né? Não por nada corruptível deste mundo, pedras, ouro, prata, o que nós possamos imaginar e somar aqui. Mas a Bíblia fala, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. E aqui a ideia é que o nosso resgate, ele foi realizado por um altíssimo preço, o sangue de Cristo. A ideia inicial de Gálatas, né, a ideia é que fomos resgatados da maldição da lei. A segunda ideia de Apocalipse, fomos resgatados de um mercado de escravos. E essa ideia fala do valor, fala do preço, do altíssimo preço pago para que nós fôssemos resgatados. E aqui é importante sempre dizer: Cristo não reteve nada dele mesmo, mas se ofereceu integralmente por nós naquela cruz. Todo o seu sangue foi derramado por terra, por amor a você, por amor a você, por amor a mim. Que Senhor é este? Que preço de resgate é esse, irmãos e irmãs? Que amado Senhor é este? E a obra dele é tão perfeita, ela é tão maravilhosa, ela é tão ímpar, inigualável, que enche os nossos corações, enche a nossa mente. O seu sangue foi derramado para o perdão de todos os nossos pecados, todos, passado, presentes, infelizmente pecados futuros. Mas o seu sangue tem uma provisão absolutamente suficiente. Graças a Ele, pelo bendito sangue, pela bendita provisão que Ele nos deixou. Porque quem aqui de nós pode dizer que nunca mais pecou, nunca mais vai pecar? Infelizmente, não é a verdade. Mas nós temos uma provisão. Nós temos a provisão do sangue de Cristo. Fomos remidos. Houve uma remissão dos nossos pecados. E aos olhos de Deus é uma coisa interessante. Quando você busca essa palavra remissão, pois você olha lá, você que gosta de pesquisar, você vai encontrar a seguinte definição de apeses: apagar os pecados da memória como se eles nunca tivessem sido cometidos. Que coisa incrível! Apagar os pecados da memória como se eles nunca tivessem sido cometidos. E dos seus pecados jamais me lembrarei. O que Miqueias fala no capítulo 7, que ele pegou todos os nossos pecados e os lançou nas profundezas do mar. E certo irmão, considerando esse texto, disse o seguinte: botou uma plaquinha: proibido pescar. Então, nós temos uma remissão maravilhosa, irmãos. Nós não podemos permitir que o inimigo nos acuse de tudo aquilo que já foi feito por nós. Todos os nossos pecados foram perdoados. Todos. Eles são apagados da memória como se eles nunca tivessem sido cometidos. Só o Senhor pode fazer isto. Mais ninguém. Só o Senhor. Então, percebam a obra da redenção, o seu alcance, a sua beleza, o seu poder. Não é maravilhoso isso, irmãos e irmãs? Que Senhor glorioso é este? Esse tipo de perdão que nós alcançamos está associado com Mateus 18, os 10.000 talentos daquela dívida, lembra? Esse eram os 10.000 talentos que nós devíamos. E o Senhor simplesmente, por compaixão, por amor, perdoou. Mas na sequência daquele texto, apenas para levar mais adiante um pouco o raciocínio, aquele servo que foi perdoado desse montante impagável, 60 milhões de dias de serviço, seria a contagem ideal, matemática, para que ele pudesse então pagar a conta dos 10.000 talentos. Quem iria pagar?
E ele, não sei lá o que deu na cabeça dele, falou: Senhor, tenha paciência, tudo eu vou te pagar. Não sei de onde ele tirou isto. Mas ele foi perdoado. Mas ele tinha um conservo. Devia o quê? 300 denários, né? 3 meses de serviço. E ele exerceu da mesma misericórdia que sobre ele recaiu? Não, mandou para a prisão, ele e todos, até que você pague o último ceitil. O que eu quero dizer com isso? Que tudo que fizerem contra nós, terá um único preço, 300 denários. Significa o quê? Perfeitamente pagáveis, perfeitamente perdoáveis. Porque a sua dívida é de 10.000 talentos. Então nós nunca poderemos deixar de perdoar o outro. Ah, mas o pecado que cometeram contra mim, aquela situação foi 300 denários. Se nós insistirmos com essa situação louca de não perdoarmos, sabe o que você vai atrair sobre você? Lembra o que acontece no final do capítulo 18? Lembra que eles serão lançados, os verdugos. Esses verdugos da tua consciência, da tua mente, dos teus pensamentos, das tuas emoções vão destruir você. Porque nós não fomos criados por Deus para carregar nenhum tipo de sentimento de falta de perdão, de mágoa, de amargura. Nós não fomos. Originalmente Deus não criou o homem para isso. É por isso que nós somos adoecidos. Deus não nos criou para isso. Para que nós andemos então na linha de Deus e tenhamos adequadamente, todas as esferas da nossa alma atendidas, precisamos da vida de Cristo em nós. Então, quando a gente fala de remissão dos pecados, é bem amplo. Você e eu fomos redimidos de uma conta impagável. Então, o que deve para você, o que deve para mim, são 300 denários. E sabe por que está escrito isso lá? Porque isso vai acontecer. Eu vou pisar no teu dedão e vou te machucar, e você vai pisar no meu dedão e você vai me machucar. Então, eu preciso de lhe perdoar e você precisa me perdoar. Esse é o andar, para que a gente possa avançar. Mas eu não quero levar para esse tempo, para esse caminho. Vamos voltar ao ponto para até partirmos para a conclusão. Fomos remidos de tal forma, queridos irmãos, que somos dele agora, fomos comprados para ele, fomos tirados de uma realidade de escravatura, para nos tornarmos sacerdotes e reis junto a ele. E também o texto final considerado mostrou-nos que fomos comprados por elevadíssimo preço, um impagável preço por nós. O que nós devemos fazer é receber com gratidão no coração. Esta é a obra do Senhor na sua vida, na minha vida. Então, compreendemos o segundo fundamento da nossa consagração? Este é o direito divino sobre você. Ele tem direito sobre você. Viu por quê? Por isso. Então a gente entende que essa questão da consagração é algo extremamente sério e necessário para todos. Você nasceu de novo. Então vá aos pés do Senhor e comece a falar: Senhor, eu quero desfrutar de uma vida consagrada a Ti. Eu quero, eu preciso, eu anseio. E a grande bênção, queridos irmãos e irmãs, que exatamente hoje, neste momento, nós podemos, diante do Senhor, renovar a nossa aliança com Ele e renovar a nossa consagração a Ele. A Ele. Senhor, começa comigo, fala comigo, trate comigo, eu quero viver para a Tua glória. E dessa forma acontecendo, simplicidade e pureza que são devidas a Cristo serão manifestas. E assim nós vamos viver de tal modo que apressaremos a volta do Senhor. Que Ele encontre aqui nesse ambiente corações dispostos a serem tocados pelo Espírito Santo, para que essa realidade da consagração seja uma experiência real na vida de todos. Amém? Maravilhoso Senhor, nós somos tão gratos a Ti.
confessamos a nossa completa incapacidade de darmos um passo sequer em direção a algo tão sublime que é a consagração. Mas ao lermos a Tua palavra, ao tocarmos a Tua verdade, vimos o quão fomos amados por Ti, o quão o Senhor se importou conosco, o quão o Senhor nos ama de modo até incontrolável. O Senhor não desiste de nós, Senhor. E obrigado também que o Senhor nos mostra na Sua palavra que há um direito legal, genuíno Teu sobre nós. Então queremos nos submeter a isto. Queremos desfrutar de uma vida de consagração assim. Queremos viver de tal forma que seja em simplicidade e pureza que são devidas a Cristo. Receba o nosso pedido, o nosso clamor, Senhor. Em Teu nome, para a glória de Deus Pai. Amém, Senhor.